Olá, muito boa noite a todos. Vamos chegando, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Quebrando com Vida. Oi, Mari, boa noite. Boa noite. Vamos chegando, pessoal. O pessoal está entrando. Boa noite, Cecília. Muito boa noite, obrigada pela presença. Tia Beth, boa noite, obrigada pela presença. Quanta gente boa chegando. Hoje teremos um assunto muito bacana. Oi, Rafa, boa noite, mãezinha. Vamos chegando, pessoal. Hoje vamos conversar com a doutora Luciana Brasileiro, uma autoridade no assunto de famílias simultâneas, um assunto muito polêmico e muito legal. Convido a todos a estarem conosco até o final. Oi, Dani, boa noite. Vamos chegando. É um assunto polêmico, mas necessário. Oi, Alê. Doutora Luciana já deve estar entrando. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos falar então sobre famílias simultâneas. A doutora Luciana Brasileira é a pessoa que mais entende, eu acho, desse assunto. Oi, Sam, boa noite. Vamos entrando, pessoal. A doutora Luciana deve estar chegando. Eu peço que aguardem mais um pouquinho. Boa noite. Vamos ver se a doutora Luciana entra. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Se vocês quiserem começar a falar sobre receitas de bolo, o que tiverem com vontade para a gente ir passando o tempo, enquanto a doutora Luciana tenta conectar. Vamos lá. A doutora Luciana entrou. Ela vai entrar. Vamos lá. Ela está conectando. Oi, Van, boa noite. Olá, Doutora Camila. Luciana, deu certo! Que bacana, que coisa boa! Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina. Acabei te causando um transtorno ontem, né, Não, doutora? imagina, eu queria iniciar, na verdade, pedindo mil desculpas, mas Por ontem favor. eu entrei numa audiência de instrução às 16 horas e terminei depois das 21, então Ninguém realmente merece. foi Ninguém uma instrução merece. bem longa, eu não imaginei nunca que fosse demorar tanto, né? E no fim que terminou que essa instrução ela foi marcada depois que a gente já tinha acertado a data da live. Então eu queria começar pedindo mil desculpas Por por não ter favor, não conseguido peça entrar aqui e desculpas. dizer Imagina, eu da minha espero que tenha um alegria. resultado bom no final, essa audiência, depois Eu de tanto também, suor. também. Olha, doutora, obrigada mesmo. É uma honra imensa ter você aqui conosco hoje. Imagina. Vou te chamar de você porque é Por muito favor, jovem. por favor. Eu prefiro É, também. muito obrigada mesmo, doutora Luciana, muito obrigada mesmo. Eu estava falando para o pessoal antes de você entrar que, para mim, você é uma autoridade no assunto, Oh, entende como mais do que ninguém sobre um assunto tão polêmico, né, doutora muito bom. Luciana? É desafiador, né? Falar É sobre isso é sempre desafiador. desafiador. É. Delicioso. Quanto mais desafiador, mais delicioso é, né? Verdade, Doutora, verdade. se me permite, eu vou fazer uma breve Claro, introdução de você para o claro. pessoal saber o seu currículo. Então, a doutora Luciana Brasileira é advogada, mestre e doutora em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, conselheira científica do IBDFAN de Pernambuco, vice-presidente da Comissão de Direito e Arte do IBDFAN, pesquisadora do Grupo de Pesquisas Constitucionalização das Relações Privadas da Universidade Federal de Pernambuco, e como você mesmo disse nos nossos bate-papos anteriores, sua melhor qualificação, que eu também concordo, é advogada. Sim, Não sem tem profissão dúvida. mais legal que a nossa. Verdade. Principalmente da área de família, né, É, doutora? pois é. Às vezes as pessoas fazem assim, me manda um mini currículo. A gente tem que mandar porque a gente sabe que essas questões de titulação são importantes, né? É, Mas eu digo, olha, se tiver que resumir, pode dizer que eu sou advogada, que já me contempla completamente. concordo plenamente, doutora, concordo plenamente. Então, a gente vai falar hoje sobre os tipos de família e famílias simultâneas. Jogo a bola para você, tá com você, vamos aprender muito agora. Oh, Fique à obrigada. vontade. Obrigada, Camila. Bom, então,
Antes de mais nada, boa noite a todas e todos que estão aqui conosco, né? Mais uma vez pedindo desculpas por não ter conseguido entrar ontem. É uma alegria imensa participar dessa live, sobretudo para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que a gente precisa conversar sobre ele, né? Não dá para a gente não falar mais sobre o assunto das famílias simultâneas. Esse assunto foi o objeto da minha pesquisa, né, do doutoramento, que terminou virando livro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E assim, na verdade, antes dele vir para mim como tema de pesquisa, ele veio para mim como caso concreto, né? Prático. Isso. E desde que eu me deparei com a primeira demanda, eu nunca mais parei de pensar nesse assunto, Camila. Vou te chamar de Camila, não vou te chamar de doutora, não. Pode e deve me chamar de Luciana, tá? Então tá combinado, tudo bem. Mas quando ele chegou para mim pela primeira vez como realmente uma demanda judicial, ele me chegou numa situação muito atípica. Claro que eu não vou poder aqui dar detalhes, porque a gente sabe que a gente tem aí o segredo de justiça, né, que a gente precisa preservar. Mas ele me chegou como um caso de uma união estável, que durou por muitos e muitos anos, por 30 anos, ou quase 40. E no curso dessa relação, ao longo dessa relação, ocorreu um casamento. Então, a pessoa que convivia em união estável resolveu casar com uma outra pessoa num regime de comunhão de bens, um regime de comunhão universal de bens, porque isso foi há muitos anos atrás, e constituiu um vastíssimo patrimônio, né? Um vasto patrimônio. Além desse vasto patrimônio, filhos dos dois relacionamentos. E o mais, talvez assim, o mais intrigante ou o mais interessante é que ele nunca escondeu isso de absolutamente ninguém. Por que eu tô falando As duas isso? mulheres sabiam, Luciana? Sim, sabiam. E por que eu tô falando isso? Por que eu acho isso muito importante? Porque a gente convencionou que as famílias simultâneas precisam ser veladas, escondidas, né? Que ninguém nunca vai ficar sabendo são proibidas, uma da existência, né, da outra. São imorais. Isso. E isso é uma grande ilusão, né? Isso é uma grande ilusão porque a gente vive num mundo hoje que, se eu quiser saber aonde você está, basta eu entrar no teu Instagram e possivelmente você vai estar lá logada no fórum, você vai estar lá postando, exatamente, você está fazendo uma live, né? Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né? As pessoas estão entrando nas nossas casas. Hoje, vocês estão entrando, que estão aqui conosco, estão entrando nas nossas casas, literalmente nas salas das nossas casas. Literalmente. Assim como os meus alunos entram todos os dias, né? E a gente intimidade não da vive mais gente. Essa época em que as pessoas não sabiam umas das existências ou dos movimentos das outras pessoas. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu me peguei a pensar sobre isso, e faz mais de 10 anos que eu estudo esse assunto e resolvi tratar desse assunto no meu doutoramento. E comecei fazendo algo que eu acho que eu ainda não tinha, assim, eu tive uma aproximação com o professor Marcos Alves, que tem um trabalho lindo, precioso sobre o princípio da monogamia. Né? O professor Marcos, ele é assim, uma grande referência também. Vou anotar, Marcos Alves. Marcos Alves. E ele foi assim... Princípio da monogamia, você falou? Princípio da monogamia. Princípio... Isso. O professor Marcos, no livro dele, que também foi a tese de doutoramento dele, ele se propõe a desconstruir a tese de que o princípio da monogamia ele é absoluto, né? E o professor Marcos, que eu tive a honra de ter na minha banca, inclusive como meu avaliador, e a gente conversou muito ao longo do tempo, a gente trocou muita ideia, porque foi ele quem redigiu a petição de amicus curiae do IBDFAM, junto com a diretoria do IBDFAM, nos temas de repercussão geral, no tema de repercussão geral 526, em que o IBDFAM está admitido como amicus curiae. Amicus curiae. E o professor Marcos, ele fala muito do tempo do Brasil colônia, e eu me senti realmente muito provocada por isso. Porque quando a gente vai para o nosso código, e essa é uma outra questão que a gente também precisa desconstruir, quando a gente vai para o nosso código, a gente encontra lá concubinato em alguns momentos, né, em alguns trechos desse código. Né? A gente tem lá o Por incrível que pareça, né? Existe ainda a palavra concubinato e a palavra concubinato. Pois Não sei porque isso existe ainda.
Pois é, e aí esse concubinato que está lá na proibição de doação, de deixa testamentária, está lá no 1727 jogado no capítulo da União Estável, está lá no artigo 1708 que diz respeito aos alimentos, né, como hipótese de exoneração de alimentos, ele está lá. E aí a gente se pergunta por que é que essa expressão concubinato ainda existe, né? Exatamente. E aí a gente lembra que o projeto do nosso Código de 2002 é anterior à lei do divórcio, né? O nosso Código de 2002, ele tem um projeto de 75. Ele é anterior à Constituição Federal. Então, explica muita coisa. Há alguns trechos, né, que estão ali, colocados ali, e que me parece que talvez estivessem relacionados a algum outro tema, ou talvez estivessem realmente se relacionando à questão do concubinato impuro, antigamente chamado de impuro. Só a título de curiosidade, quando eu coloquei no livro, eu tenho um capítulo em que eu trato dessas questões, dessas nomenclaturas, né? Concubinato puro, concubinato impuro. Eu fui orientanda do professor Paulo Lobo, e quando eu fui apresentar para ele o sumário, ele disse: mas menina, você vai usar mesmo essa expressão concubinato impuro? Eu disse: professor, eu vou. Por quê? Camila, eu não sei se você já teve essa experiência, mas até hoje a gente tem julgados falando de concubinato impuro, que é algo que acabou há muito tempo, a expressão que não deveria mais existir. Né? E aí ele falou: então você coloca entre aspas, para as pessoas verem que você não concorda. Eu falei: perfeito, vocês vão encontrar lá concubinato impuro. Doutor Paulo Lobo sempre muito assertivo mesmo. Sempre muito cuidadoso com as palavras. Muito. E aí eu digo: bom, então vamos reparar essa dívida histórica e vamos tentar entender que espaços o concubinato ele já ocupou, né? Na nossa legislação, porque, né, o trabalho é um trabalho jurídico. E aí a gente encontra, assim, artigos do nosso Código Civil que reproduzem fielmente o que estava nas ordenações filipinas, né, do período colonial. É surreal. É surreal. É surreal. E aí você vai se empolgando, né? Então eu comecei a pesquisar arquivos do período colonial, né? Arquivos do Tribunal Eclesiástico. Então eu encontrei muito conteúdo que dá conta de que esse colonizador veio para o Brasil ocupar as nossas terras, né? Roubar as nossas terras. E aqui encontrou uma população equivalente à população de Portugal. A gente tinha uma população indígena absolutamente equivalente à população portuguesa, que foi dizimada. Né? E eles encontraram mulheres que amavam livremente. A esse respeito, tem uma indicação, o livro do Levi-Strauss, chamado Tristes Trópicos. Esse livro é sensacional. Estou anotando tudo. Tristes Trópicos. Como chama, doutora, o autor? Levi-Strauss. Depois eu posso te mandar um WhatsApp e aí você coloca os links que a gente indicou. Que, aliás, já vamos falar do seu livro, doutora? Vamos falar. Então, desculpa interromper, mas é muito importante para quem está nos assistindo. A doutora, a sua tese de doutorado virou livro, é isso, né, doutora? Me corrija se eu estiver errado. Chama As Famílias Simultâneas e Seu Regime Jurídico, pela editora Fórum. Tá com ele aí, doutora, para mostrar? Olha lá. E já vou avisar que esse livro vai ser objeto de sorteio aqui conosco, na nossa página do Quebrando e da doutora Luciana Brasileiro. Sim. Vai vir com dedicatória para o sorteado. Maravilha. É isso. Logo mais a gente divulga as regras e o pessoal participa, porque, olha, esse livro é muito legal mesmo. Vamos lá. Então, voltando às nossas índias, quando chegaram. E aí eles estabeleceram relações com essas mulheres aqui, né? E aí o que precisava acontecer e o que era urgente? Eles estabeleceram relações com essas mulheres aqui, mas deixando as suas famílias em Portugal, né? Sim. Então, quando os jesuítas, e sobretudo quando os jesuítas chegaram aqui, que eles perceberam o que estava acontecendo, eles sentiram necessidade de ter uma regra até mais rigorosa para proteger patrimônio, porque há relatos, inclusive, de padres jesuítas se relacionando com essas indígenas, com as escravas, né? Vindas para cá, também trazidas para cá. E isso, obviamente, não acontecia de forma consensual, né? Isso acontecia de forma violenta, através de estupros. Eram estupros. Isso. E, então, a gente tem
toda uma narrativa de uma construção legal para proteger esse patrimônio desse homem, para blindar esse homem de qualquer responsabilidade em relação a essas mulheres que naquela época não eram nem mulheres, eram coisa. Eram coisas. Eram coisas. Por muitos anos foram nosso coisas, primeiro né? conceito de família que a gente teve, né, vem da expressão famulus, né, que significa o patriarca, né, e o conjunto de bens que lhes pertencia. O que era esse conjunto de bens? A esposa, os filhos e os escravos. E aí a gente encontra, então, uma legislação que foi moldada para proteger esse homem. Então, para dizer, olha, você pode se relacionar, mas você pode ter filhos, né? Mas essa relação, ainda que seja afetiva, porque ela poderia ser, há alguns relatos nesse sentido, inclusive, ela não vai gerar consequência jurídica nenhuma, porque o que vale para o nosso direito é a sua família legítima, que é aquela formada pelo casamento. E aí a gente tem uma grande mudança importantíssima na nossa legislação. Acho que a gente teve assim, alguns grandes marcos, né? O Estatuto da Mulher Casada, a Lei do Divórcio e a nossa Constituição Federal. O que é que a nossa Constituição Federal faz? A nossa Constituição Federal, através do processo da Constituinte, né, constata que o casamento não é mais a única forma de constituição de família, porque nunca foi. O Brasil foi formado por uniões estáveis. O Brasil foi formado por relações informais. Antes do casamento, né, doutora Luciana? Exatamente. Sim, eu não sei quantos de vocês que estão aqui, assim, que advogam, né, já se depararam com clientes que chegaram para vocês dizendo que são casados e quando você vai ver a documentação, na verdade não houve casamento. Na verdade houve ali ou uma escritura de união estável, um contrato particular, ou um casamento celebrado na igreja sem efeitos civis, né? E aí essas pessoas, sem a conversão para efeitos civis, e essas pessoas acham que são casadas, porque as pessoas acham que quando casam na igreja, pura e simplesmente elas estão casando, porque a gente ainda está muito vinculado à ideia de que o casamento é na igreja. Seja qual for a igreja, né? Então, a nossa Constituição Federal, e contou com um trabalho importantíssimo e valioso do Nelson Carneiro, para construir e para, portanto, compreender que o casamento não é mais a única forma de constituição de família. E mais do que isso, e talvez o mais importante, sabe, Camila? A Constituição, ela nos disse o seguinte, ela nos disse que mais importante do que a entidade é a pessoa. Exatamente. Quando ela consagra a dignidade humana como um princípio constitucional, quando ela atribui ao Estado, à sociedade e à família, né, da assistência integral, deixar salvo de violência, opressão, as crianças, os idosos. Então a Constituição tira do foco de luz a família, que sempre foi tão importante, que foi construída na nossa legislação, nas nossas constituições, no nosso Código Civil, como sendo algo extremamente importante, né? E coloca esse foco de luz na pessoa. E aí a gente começa a ter importantes precedentes. Primeiro precedente, essa abertura, essa diversidade. Então, esses tipos familiares para além do casamento. A união estável, a família monoparental, que é importantíssima. A família monoparental foi, na verdade, a preocupação do constituinte com a mãe solo, que era chamada de mãe solo, né? Então, que era chamada de mãe solteira. Então, quando a gente tem lá a família monoparental, como sendo óbvio para qualquer gênero, mas a gente sabe que, na verdade, ali a preocupação do constituinte era com a mãe solteira, era com aquela mulher que era abandonada pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, né? E que precisa de proteção estatal. Muita, né? Então, quando ele faz isso, ele dá essa abertura, a gente começa a ter alguns avanços, né? A gente começa a ver, por exemplo, e aí o professor Paulo faz uma observação muito importante, a Constituição Federal do Brasil foi a primeira a igualar os filhos, independentemente da sua origem, no mundo. Foi a primeira legislação a fazer isso. Luciana. Pois eu não sabia, que legal isso. Pois é, a eu não sabia. Aconteceu apenas em 2005. Então, ela foi a primeira a tratar disso. E aí, a gente passa
por um processo evolutivo muito importante. Aqueles filhos que eram ilegítimos, espúrios, para a gente não dizer aquelas outras expressões que são as expressões comumente utilizadas, né, passam a ter direitos iguais, independentemente da sua origem. E aí veja o grande pulo do gato, né, como a gente chama aqui. O grande pulo do gato é o seguinte: se eu não posso tratar de forma desigual, discriminatória, fora dessa esfera de dignidade, desse conceito de dignidade, os filhos, ainda que havidos fora do casamento, né? Ainda que havidos numa família que se estabeleceu simultaneamente à outra, por que é que eu posso tratar a companheira? Por que é que eu posso ter filhos com direitos integrais, ainda que havidos numa relação simultânea, né? E esta companheira, e perceba que eu estou falando companheira propositalmente, porque a gente sabe que estatisticamente é a mulher que ocupa esse espaço, né? E por que que ela pode ficar num espaço de não direito, de invisibilidade plena, absoluta e de nãos? Isso sempre me incomodou muito, sabe? Porque a gente encontra alguns julgados que falam dessa mulher como se ela fosse uma aproveitadora, como uma se ela destruidora fosse de lar. Uma destruidora de lares, né? O germe de destruição da família tradicional, da família legítima, como se aquela relação não fosse legítima. Exatamente. E aí eu disse, eu vou dar uma olhada lá no código. Né? Vou achar um jeito de proteger esse povo. Eu vou ver onde é que está escrito que isso está proibido. Que não pode, exatamente. Né? Aí eu comecei a trabalhar no código algumas questões. A primeira delas, e a que mais me provoca, que eu gosto sempre de falar, é o artigo 1708 do Código Civil. O que é que esse artigo diz? Esse artigo diz que com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, né, cessa o dever de prestar alimentos. E aí eu disse, bom, eu conversei com o professor Zeno uma vez, ele disse assim, ele disse brasileiro, ele me chama de brasileiro. Ele é ótimo. Brasileiro, esse artigo, tanto que o parágrafo único fala, né, da possibilidade de exoneração por indignidade, esse artigo, ele foi pensado lá em 75 para punir a pessoa desquitada, na época, né, que passasse a viver numa nova relação familiar. Então, esse artigo era um artigo, assim, que tinha por finalidade desestimular as pessoas o divórcio, o desquite. Isso. Desestimular o desquite, preservar a família, né, Luciana? Preservar a família. Mas aí, vamos lá. Quem é que recebe alimentos com o fim do casamento? Sempre, invariavelmente, a mulher. Quem é que ficava ameaçada de ser exonerada dos alimentos caso restabelecesse a sua família? A mulher. Então, o nosso código ele foi pensado para isso. A gente precisa enxergar isso, sabe, Camila? Porque eu concordo. É real. É uma realidade, E aí, quando a gente pega lá a nossa Constituição Federal, que diz que homens e mulheres têm direitos e deveres iguais, né? E a gente desloca essa compreensão para a leitura desse caput, desse artigo 1708, a gente não pode mais fazer essa interpretação discriminatória, até porque em 75, quando esse artigo foi pensado, não existia lei de divórcio. Hoje em dia a gente já tem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, já temos até o divórcio liminar, gente. Pois é. Que coisa mais legal do que isso, adoro isso. Não consigo nenhum, ninguém me dá esse divórcio liminar, mas tudo bem. Aqui aí em Pernambuco é fácil? Super, aqui, olha, eu vou falar, Luciana, eu entro com todos os divórcios, não, vamos ouvir a parte contrária. Eu falei, mas não vai dar de qualquer jeito? A parte contrária fala que não vai. Eu não entendo. Outro dia o juiz falou pra mim que não dava meu divórcio liminar porque tinha a questão do nome, que ia voltar o nome de solteira. Gente, que nome é direito de personalidade, pelo amor de Deus. O que tem a ver a história? É difícil. Em Pernambuco, então, tá mais avançado que nós aqui. São Paulo é muito retrógrado, Luciana. Aqui a gente é protagonista de muitas decisões, inclusive em matéria de famílias simultâneas, o nosso tribunal é altamente receptivo às demandas de famílias simultâneas. Altamente, pautado nos princípios constitucionais. Então, assim, a metodologia civil constitucional aqui, graças a Deus, é muito bem recebida. Graças a Deus, porque aqui a gente é muito conservadora. Aqui, infelizmente, acho que vou para Pernambuco ou para o Rio Grande do Sul. Vai ser bem recebidíssimo. Vou amar. Desculpa, então, vamos lá. Nada, que é isso. E aí, então, esse artigo 1708, ele diz o seguinte, ele diz que uma pessoa
que recebe alimentos, seja de quem for, eu recebo alimentos dos meus pais e passo a viver num casamento, né? Vamos lá para o primeiro item, eu perco o direito de alimentos recebidos dos meus pais, porque a presunção é que a formação de uma família se presume o gera sustento. o Exatamente. dever de solidariedade, que é esse dever de sustento. Mas veja o que o legislador fez. O legislador colocou no mesmíssimo patamar o casamento, a união estável e o concubinato. Né? E aí, quando a gente faz a interpretação correta, né, conforme a Constituição, conforme o Código Civil de 2002, né, a gente entende, então, que o concubinato, ele gera o dever de alimentos. Né? Porque se ele autoriza uma pessoa que está vivendo numa relação concubinária perder os alimentos pagos por uma outra, presumindo-se que esses concubinos se devem alimentos entre si, no fim desse relacionamento, essa pessoa poderá reclamar alimentos, assim como ela pode reclamar no fim de uma união estável, no fim de um casamento. E aí a gente vai se perguntar por que é que a gente não consegue o deferimento disso? Por que é que a gente ainda não teve nada nem ninguém que tenha dito, olha, a interpretação do 1708, ela é uma interpretação que define o direito de alimentos entre pessoas que foram casadas e não são mais, entre pessoas que viveram em união estável e não são mais, e as pessoas que vivem uma relação concubinária e não vivem mais, viveram uma relação concubinária e não vivem mais. Porque os nossos julgadores também são majoritariamente homens. E isso está parecendo assim um discurso talvez repetitivo, mas é importante a gente saber disso, porque, em verdade, esse é um tema que talvez não tenha saído ainda do papel de maneira mais efetiva, porque ele é um tema que afeta essas mulheres. Né? E quando a gente não obriga esses homens a pagarem alimentos, na verdade, a gente está protegendo os homens. É verdade. É a eles que a gente está protegendo. Eu estou falando aqui homens, mais especificamente, mais uma vez dizendo, porque estatisticamente falando, essas famílias simultâneas, elas se formam em grande medida, com, pelo menos, né, acho que na grande maioria dos casos, um homem e mais de uma mulher. Né? Então, a gente precisa entender que esse é um assunto que talvez não tenha ainda saído desse lugar de um concubinato que não gera muitos efeitos jurídicos, né, e que está lá do jeitinho que está, porque a gente tem realmente homens sendo protegidos. Exatamente. Se eu sei que eu posso viver uma relação simultânea à outra e que eu não vou ter como consequência pagar alimentos, eu não vou ter que partilhar patrimônio, no máximo eu vou ter o dever de guarda e sustento dos filhos, mas em relação a essa minha companheira eu não vou ter responsabilidade nenhuma, né? Eu vou ter quantas eu quiser. Exatamente. Isso é um estímulo. Isso é uma autorização do Estado. É verdade. Porque as pessoas dizem assim, reconhecer as famílias simultâneas não seria, de alguma maneira, reconhecer a bigamia ou a poligamia, né? Que são coisas assim que a gente precisa também fazer uma diferenciação, é importante a gente fazer isso, né? Mas não é. Não fazer nada é um grande estímulo. E é um grande estímulo, na verdade, é dizer, vai lá, faz, né? Porque você não vai ter consequência alguma com isso. Exatamente. E deixar aquela pessoa, a mulher, falando da mulher, porque é o que a gente falou, é o caso mais comum, deixando aquela mulher totalmente desprotegida. E isso me lembra um discurso que eu tenho muito com relação à poliafetividade, que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem também muito a ver no sentido que eu sempre falo que a lei protege a todos. A lei protege aquele criminoso que tem direito à defesa. Então, se a lei protege um criminoso, um estuprador, por que a lei não protege famílias que só estão juntas porque se amam? Se estão formadas do jeito com 2, com 4, com 6, ou paralelamente, simultaneamente, por que essas pessoas vivem à margem? Isso que é o meu discurso que me incomoda, porque assim, se um criminoso tem proteção legal, se a árvore lá fora tem proteção legal, o meu cachorro tem proteção legal, por que essas famílias têm que viver à margem da lei? Porque eles estão à margem da lei. Né, então, eu não acho que eles estão à margem da lei.
Você não acha, Não, Luciana? Eu acho. eu acho Essas que eles mulheres, estão você não acha que elas estão desprotegidas? eu acho que eles estão à margem de uma interpretação conforme a Constituição. Essa é a minha provocação maior, né? Eu acho assim, muitas vezes a gente diz assim, falta uma legislação para regulamentar isso, falta algo, falta uma lei que fale sobre isso, né? Mas o que a gente tem, na verdade, é uma Constituição que diz o seguinte: primeiro, ninguém pode ser tratado de forma discriminatória, é proibido, é verdade, Sim, é proibido. né? Então, todo mundo tem que ter o tratamento digno. Segundo, o que é família? O que é a entidade familiar? Pela Constituição Federal. São aquelas relações, né? São aquelas relações que são formadas do ponto de vista da conjugalidade, né? A partir da afetividade, ostensibilidade e durabilidade. Uhum. Se a gente tem conjugalidade com afetividade, ostensibilidade e durabilidade, né? A gente tem entidade familiar. Uhum. Não estou dando nome de propósito, tá? Então a gente tem entidade familiar. Dentro do artigo 226, a gente tem exemplificativamente 3 tipos de família: casamento, união estável e família monoparental, né? São 3 tipos exemplificativos. O professor Paulo Lobo trabalha isso muito bem no texto em que ele aborda justamente essa interpretação para além do numerus clausus, né, do artigo 226 da Constituição Federal. Mas a gente tem outros tipos de família. Você falou aí no seu cachorro, né? Que tem Não proteção, é? que tem É. proteção. A gente tem a pessoa, por exemplo, que vive sozinha e que tem proteção em relação, por exemplo, à imperabilidade do seu bem, né? A gente Sim. tem uma série de situações que é como eu te disse, que tem sentido os efeitos dessa evolução promovida pela Constituição Federal, né? A partir da incidência desses princípios constitucionais que têm força de lei. Por que o nosso STF reconheceu a multiparentalidade? A possibilidade de uma multiparentalidade? Por que a gente fala hoje em família e em filiação socioafetiva? Por que as uniões homoafetivas elas são reconhecidas como entidades familiares que estão ali dentro desse artigo 226? Por força, né, desses normativos constitucionais, né, desses princípios que têm força normativa e que nos obrigam a dar interpretação digna, né, conforme a Constituição, aquelas determinadas conformações familiares. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um aplicador do direito que compreenda esses mecanismos, que são mecanismos que permitem, né, que a gente evolua. Tem muita gente que fala do ativismo, né, do próprio STF, desse protagonismo assumido pelo STF em algumas demandas, mas, em verdade, esse ativismo do STF ele vem em grande medida pela inércia desse legislador. Pela inércia de um legislador, por exemplo, que jamais vai regulamentar as famílias homoafetivas, porque no dia que o legislador regulamentar as famílias homoafetivas, ele perde eleitor. Né? Ele perde eleitor. Então, o STF precisa chegar no seu papel de intérprete da Constituição e dizer, olha, a Constituição, em seu artigo 226, ela permite, né, essa interpretação inclusiva de outros tipos familiares, e mandou muito bem o Aires Brito, né, na relatoria do ADPF, da ADPF 132, quando disse e se pautou nesses princípios constitucionais para provar por A mais B que existem entidades familiares para além daquelas que estão previstas exemplificativamente no artigo 226. Né? E aí a gente então parte, a partir dessa interpretação, né, para ver o que é que pode e o que é que não pode. Né? Sim. O nosso Código Penal veda a bigamia. Está lá. Está lá tipificada a bigamia. O que é a bigamia? A bigamia é o crime praticado contra um registro civil. Né? Eu vou me casar sendo casada. Então eu vou, para poder me casar com uma outra pessoa ainda sendo casada, fraudar documentos
né? Exatamente. E apresentar documentos falsos, fraudados, né, Para possibilitar o falseados, segundo, né? para casar com uma outra pessoa. O crime aí é contra o registro civil. O crime está sendo praticado em face desse registro civil, né? Mas essa vedação não existe, por exemplo, para a união estável. O artigo 1723 diz que uma pessoa casada pode viver em união estável se estiver separada de fato, né? Uhum. Mas não faz qualquer ressalva para, por exemplo, uma pessoa solteira vivendo em união estável viver em união estável com outra pessoa. Não existe vedação legal a isso. Sim. E aí você vai chegar para mim e vai dizer, mas Luciana, tem lá o artigo 1727 do Código Civil, né, que diz que o concubinato é a união não eventual, a relação não eventual entre o homem e a mulher impedidos de casar. Né? E aí, esse impedimento, né? E eu vou lhe perguntar, Camila, uma pessoa que vive em união estável, sendo casada, porém separada de fato, né? Eu sou casada, se eu estiver separada de fato, eu não vou usar esse exemplo porque o meu marido está aqui nessa live, que eu já vi ele por aqui, não pretendo me separar de fato dele, em hipótese nenhuma. Mas vamos imaginar, né? Uma pessoa casada, porém separada de fato, ela pode viver em união estável, não pode? Pode. Pode. Ela tem impedimento para o casamento? Tem. Tem. Ela é casada. Ela tem. Ela tem impedimento para o casamento, né? Exatamente. E aí, o que é a relação não eventual? Né? A relação não eventual é a relação dotada de habitual. estabilidade. Exatamente. Habitual. Exatamente. E aí, a gente se pergunta outras coisas. O Código Civil conceitua namoro? Não. Não. Conceitua noivado? Não. Não. Por que não conceitua nem namoro nem noivado? Porque não tem efeito jurídico. Exatamente. Mas o concubinato está lá conceituado no 1727. Ou seja, tem efeito jurídico. Alguma coisa é o raciocínio inverso. Alguma coisa esse danado tem, né? Para ele ter essa importância de estar lá conceituado, as pessoas dizem assim, é para diferenciar da união estável, certo? Mas a união estável também é diferente do casamento, e são entidades familiares também. Exatamente. Né? São entidades familiares também. Ainda que com alguns efeitos jurídicos distintos, porque essa é uma outra pergunta que a gente precisa se fazer. Né? Essas relações, elas precisam ter os mesmos efeitos jurídicos? Não necessariamente. Né? Eu cheguei a pensar, e aí eu gosto sempre de lançar isso aqui como sendo uma possibilidade para a gente refletir mesmo, né, na possibilidade do reconhecimento das famílias simultâneas estar atrelado, por exemplo, à aplicação de um regime de separação obrigatória de bens. E aí as pessoas me dizem assim, mas você vai atrelar isso a um regime de separação obrigatória? Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque inicialmente eu confesso que cheguei a pensar nisso, mas eu acho que a gente ainda não tem no Brasil amadurecimento do ponto de vista de igualdade de direitos, de igualdade de acesso ao mercado de trabalho, né, para adotar, por exemplo, um regime de separação como sendo o regime legal. Porque as mulheres do país ainda são altamente sobrecarregadas com as demandas domésticas. Né? As mulheres do Brasil ainda fazem a terceira jornada, né, num número avassaladoramente maior do que os homens. E, consequentemente, essas mulheres ainda têm menos condições. Seria o regime ideal, né, Luciana? Se a gente não... a realidade social fosse diversa. Seria. Né? Num país de primeiro mundo, com certeza, é um regime... Eu acho o regime de separação o ideal, mas eu concordo mais fácil. que é o melhor para todo mundo. Cada um pega a sua malinha e sai andando. Mas não é? Mas a nossa realidade social, eu concordo, que deixa a mulher principalmente a mulher, muito desprotegida. Muito. A gente sempre volta nessa questão da proteção da mulher, né, Luciana? Pois é. Tem muita coisa para avançar ainda nesse sentido. Verdade, até porque o Código de 16, quando ele falava de concubinato, ele falava da concubina, né? Então, o Código ele falava a concubina, né? Ele falava a viúva, poder anular doação feita à concubina, né? Um outro dado que eu acho interessante
é que o artigo que está destinado às questões testamentárias, né, que impede os concubinos de constarem do testamento, né, ele é um artigo que fala, por exemplo, de pessoas assim, que não tem relação nenhuma, do ponto de vista dos impedimentos, não tem nenhuma relação com outros tipos de entidades familiares, né? Então, a concubina foi jogada ali aleatoriamente lá naquele artigo, né? Mais uma vez, né? Como sendo uma forma de blindar mesmo esse homem, né? Exatamente. Eu estou vendo aqui que entrou aqui na nossa a live doutora Daniele. a Daniele, que é a É. nossa rainha do planejamento Do planejamento, eu tenho o livro dela, uma bíblia. Pois é. E Prazer, aí, Dani... doutora, obrigada, viu, por estar aqui, é uma honra. Fiquei muito honrada. E aí, Dani me provocou, a minha sócia, Maria Rita, a gente escrever no tomo do Arquitetura do Planejamento Sucessório, no tomo 2, que ainda vai sair, um artigo sobre isso. Assim, é possível a gente fazer, por exemplo, um planejamento sucessório dentro das famílias simultâneas, né? É possível a gente desenhar, eu não vou contar se é possível ou se não é possível, para fazer o mistério. Tá, deixa sair justo. o tomo 2 do Arquitetura, né? Mas o que eu fico pensando, sabe, Camila, é que a gente termina tentando encontrar soluções para além da legislação, né? Sim. Para além do que está previsto na legislação, para tentar proteger de alguma maneira essas Sim. pessoas, né? Isso, quando essa relação é uma relação que está bem, né? Mas quando essa relação não está bem, esta mulher... Você fala a relação que não está bem, a paralela, seria essa? Isso, exatamente. A simultânea, tá. Essa mulher, ela se torna praticamente descartável. Né? E aí ela sai completamente dessa esfera da dignidade que nossa Constituição se preocupa tanto. Né? Porque a lógica mais uma vez, é muito simples, né? O nosso STJ, ele tem uma decisão de alimentos para uma senhora septuagenária, e essa senhora conviveu mais de 30 anos com um companheiro, ele era casado, né? Eles moravam num determinado estado, ele foi transferido para um outro estado, e eu não vou saber aqui o número, mas tem no livro, fazendo propaganda, tem lá no livro. Tem no livro. Esse lugar. E aí ela se mudou com ele para esse outro estado, ele viajou, ele foi com as duas companheiras, né, com a esposa e com a companheira para esse outro estado, e ele sempre a sustentou. E aí, num dado momento, eles se separaram e ele, obviamente, deixou de sustentá-la. Ela saiu do estado onde ela morava, foi fazer companhia a ele, largou a carreira profissional, tudo, né? E aí ela entrou com ação de alimentos, ela conseguiu o deferimento desses alimentos e o STJ confirmou. Mas o mais curioso dessa decisão é que o STJ diz o seguinte, que aquela confirmação, ela é excepcionalíssima. Ela está pautada em duas situações, em duas hipóteses. A primeira, o fato dela ser septuagenária. Ok. Ou seja, ele ficou com pena, né? Os julgadores ficaram com pena dela, o fato dela ser septuagenária. E segundo, o fato da esposa saber. Porque, segundo eles, os julgadores, né? O fato dela saber, dessa esposa ter ficado sabendo a vida inteira e nunca ter se divorciado, nunca ter pedido divórcio, né? Era o consentimento tácito. Seria isso, né? Foi pior, porque eles dizem assim, se ela sempre soube e não acabou o relacionamento, não vai ser a nossa decisão que vai botar fim. a família legítima. Veja, né? É assustador. Né? Não vai ser a nossa decisão que vai comprometer a família legítima. Então não vamos ser nós que vamos ser responsáveis por um divórcio, como se o divórcio fosse um pecado. Exatamente. Né? Não, então, e é engraçado a visão de proteção da família legítima. Como se a outra fosse... Essa que é a questão disso tudo, né? Por que considerar essa família simultânea ilegítima? Vamos falar assim. Porque ela é uma família real, né? Exato. Feita por pessoas com repercussões jurídicas como uma família qualquer. Exatamente. Não é certo. Exatamente. Não é certo. Pois é. Lúcia, e aí...
Pode falar, desculpa. Não, fale. depois vamos concluir seu raciocínio, porque eu tenho duas dúvidas. Tá bom. Então, mas era só para fechar mesmo, era para dizer assim, e aí é nessas horas que a gente vê que a gente tem um judiciário que julga como quer. Porque, veja, ainda que de forma discriminatória deu-se efetividade ao que já está na norma, está lá no 1708. O concubinato gera o dever de alimentos, gera dever de solidariedade. Não precisava ter dito que ela era septuagenária, não precisava ter dito que não ia destruir a família, que era uma exceção legítima, e que se tratava de uma exceção excepcionalíssima. Porque isso está lá na lei, está lá no código. Mas diga aí suas perguntas, suas Então, dúvidas. vamos lá. A minha dúvida é o seguinte. Então, a gente está falando de... Para quem não está muito a par do assunto, famílias simultâneas são aquelas famílias constituídas juntos. Então, uma família sempre tem uma questão de ter nascido antes essa família, eu posso falar assim, seja pelo casamento, pela união estável, e a família que vem depois, que seria considerada, seria a segunda família, a família... Isso. Que não seria reconhecida. E que se estabelece simultaneamente no tempo, né? Isso. Então, elas acontecem no mesmo tempo, elas coexistem, elas não sucedem uma à outra, elas coexistem. Elas coexistem. Isso. E independente se tem filhos ou não tem filhos, elas vão produzindo efeitos jurídicos, constituição de patrimônio. Eu queria saber, com relação a julgados, como que funciona a questão da boa-fé, do conhecimento, excelente, como você acabou de falar, a existência, se a pessoa tem conhecimento da outra família, isso muda as decisões, ou se o desconhecimento atrapalha a decisão, como que é porque o raciocínio do julgador, tenho certeza que deve ter muita... Tem. A questão da boa-fé, do conhecimento, do desconhecimento envolve muito, né? Tem sim. Então, essa boa-fé, ela inclusive foi levantada pelo professor Fachin, pelo ministro Fachin do STF, né, no julgamento do tema 529 de repercussão geral, que está em julgamento, está em curso ainda, né, para atrelar a possibilidade do reconhecimento de efeitos jurídicos previdenciários para as relações concubinárias de longa duração, como eles têm chamado, quando houver caracterizada a boa-fé objetiva. Ou seja, quando houver a prova, assim, quando houver a demonstração do desconhecimento da existência dessa relação, né? Então, a gente encontra realmente alguns julgados que pautam esse desconhecimento, né, como hipótese de boa-fé, e aí meio que equiparam aquela ideia de putatividade que a gente tem. Exatamente, isso que eu ia te falar, parece a história do casamento putativo, né? Isso. É muito parecido isso. Como se a pessoa tivesse sido levada a engano, né, o tempo todo. Isso, exatamente. Então, aquela pessoa não se relacionou com uma outra de forma simultânea, sabendo. Ela se relacionou com uma outra de forma simultânea, porque não sabia que existia. Porque não sabia, de boa fé mesmo. Isso. Mas aí eu te pergunto se a boa fé também não está no conhecimento. Ora, exatamente. Né? Se eu não é um consenso, de um jeito ou de outro, que eu te falei, para mim parece um consenso. Isso. Todo mundo aceita e vamos seguir. É isso. Se existe o conhecimento e se o Estado não vai intervir na formação dessa relação, né? O Estado não pode silenciar justamente no momento em que a relação não existe mais. E está interferindo na autonomia da vontade da pessoa, né, Luciana? Isso. Porque exatamente. Tem uma autonomia da vontade nisso que tem que ser respeitada. Se as partes que estão envolvidas nessa situação aceitaram aquele contexto, não cabe ao judiciário tirar essa situação deles, né? Exatamente. Principalmente porque, na verdade, a gente sabe que se houver formação de patrimônio, a gente pode estar diante de uma hipótese de enriquecimento sem causa, né? De enriquecimento ilícito, que o Código veda, proíbe. Exatamente. Tem vedação legal em relação a isso. Exatamente. Porque aquela família simultânea que constitui o patrimônio, os dois, e não é reconhecido, vamos falar do homem, ele sai levando tudo. Aquela mulher perde o direito à meação, à sucessão, a tudo, né? A tudo. Luciana, e a questão do regime de bens,
com o reconhecimento da família simultânea, reconhece o regime como se fosse a união estável de comunhão parcial, é isso? Sim, reconhece o da união estável de comunhão parcial, né? Quando se reconhece. A grande maioria dos casos que chega de famílias simultâneas, na verdade, são causas, assim, pós-morte, né? Então, são causas que chegam muitas e muitas e muitas vezes por ocasião da abertura de um processo de inventário. Então, aí a habilitação da companheira, né? E aí a propositura de uma ação própria, né? Para reconhecimento e dissolução dessa união estável. Sim. E dessa união estável ou entidade familiar equiparada a ela. Né? E aí o que a gente tem visto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um precedente interessante em relação a isso, foram eles os responsáveis lá pelo termo triação, né? Então, Triação, o que é que o desembargador ele sugere, né, no julgado dele? Ele sugere a divisão desse patrimônio em 3 partes, sendo metade para os filhos e a outra metade para ser dividida entre as companheiras. 25, 25, divide a 50. meação. Isso, divide a meação. E a aí Mariana perguntou isso, como fica a sucessão nesse caso? Isso, Mariana. Então, nesse caso, a grande maioria dos julgados que tem sido favorável, né, tem entendido pela triação. Então, tem entendido por essa divisão. Isso. É ótimo isso. Porque Luciana, a presunção do esforço comum é importante. Exatamente. Né, e tirar aquela questão do enriquecimento ilícito, né? Isso. Luciana, desculpa, eu vou aqui. Olha, eu tenho medo sempre quando eu vou mexer no telefone de derrubar a live, porque eu sou desastrada. Porque a gente só tem 10 minutos, eu vi que passaram algumas perguntas que eu não queria deixar o pessoal, se você não se importar. Claro. Porque como falta tão pouquinho. Um monte de gente querida. Nossa, quanta gente, que delícia. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Vamos lá, tem aqui, vamos lá, essa daqui. Da doutora Andréa Zago, minha amiga querida, diretora do GDFAM, um grupo de estudo que eu faço parte, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Ela pergunta assim, mas o STJ não tem um entendimento favorável para as famílias simultâneas? Não coloca mesmo. A mulher como concubina e só garante divisão patrimonial dos bens adquiridos em colaboração? Sim, é isso? É verdade. O STJ, na verdade, talvez de todos os tribunais, ele é o mais refratário, né, às famílias simultâneas. Ele tem um entendimento muito, muito rígido e muito formado de que as famílias simultâneas constituem um concubinato, e que o concubinato é diferente da união estável, logo não tem efeitos jurídicos, né? E aí, realmente, o STJ protagoniza decisões vergonhosas até em relação às famílias simultâneas, porque é o STJ, por exemplo, que chama a família simultânea de germe, de destruição da família legítima. Não é surreal a gente viver nesse mundo ainda? Eu acho, não é? Pois é. Eu acho surreal. Pois é. E aí coloca a mulher nesse espaço mesmo, de concubina, de destruidora de lares, né? De responsável. E a mulher sempre, né? A mulher. É isso que é incrível. Não passa que o homem partiu do homem também, isso, enfim. Luciana, deixa eu te falar, eu tinha anotado umas coisas aqui para falar com você, muito importante. Primeiro eu quero falar que eu assisti seu podcast do IBDFAN e eu vou já falar para todo mundo isso. Legal. O IBDFAN, para quem não sabe, tem um podcast muito, muito legal no Spotify e no SoundCloud, se não me engano. Eu acho que tem todas, até no Deezer também eu acho que tem, não sei, só uso o Spotify. E eu vi o seu podcast sobre a vilanização da mulher e as famílias simultâneas, e é muito legal o paralelo com a arte, isso que eu achei legal. É muito legal, porque é onde você coordena isso lá no IBDFAN, né? Eu sou vice-presidente da comissão, a nossa presidente é a Fernandinha Barreto, né, advogada maravilhosa da Bahia. Da Bahia, maravilhosa, adoro ela. Mulher maravilhosa, incrível, e ela me trouxe essa responsabilidade de dividir com ela essa comissão, porque a arte salva o mundo, né? Exatamente. Salva a gente. Então, a gente faz sempre esse link, né, entre direito e arte. E aí a gente se propõe. Uma delícia. Todo mês a gente tem um episódio, né, a gente já teve a participação do Rodrigo, da Fernanda, a gente teve um episódio sobre legítima, que foi feito pelo Gustavo Batista, que é meu colega aqui, meu amigão e colega aqui do IBDFAN de Pernambuco. E a gente teve, o desse mês de agosto, foi sobre a Emenda Constitucional 66, que foi feito pela Lígia Zigiotti,
com uma colega chamada Luciana, e elas fizeram um bate-papo, um bate-bola com direito à música, foi bem legal. Ai, que delícia, é uma delícia, é uma delícia. Eu recomendo a todos escutarem esses podcasts que são muito, muito agradáveis mesmo. Sim. Bom, Luciana, a gente está com o tempo contado, eu só quero encerrar falando o seguinte, quem quiser saber mais sobre as consequências das famílias simultâneas, comprem o livro da doutora Luciana Brasileiro, porque é um assunto maravilhoso. Vamos fazer a propaganda de novo? Vai ser objeto de sorteio, pessoal. Fiquem ligados nas nossas páginas que a gente vai anunciar. Isso. Muito legal. O tema é maravilhoso, Luciana. A gente podia esticar 2 horas, 3 horas fácil aqui, porque eu tenho tanta dúvida que eu acho que eu vou te chamar um dia para a gente bater um papo. Quem sabe eu vou para Pernambuco quando tudo isso acabar, a gente se conhece pessoalmente. Não é verdade? Deixa eu te falar outra coisa que eu tinha anotado aqui. Eu acho que era isso, Luciana. As dúvidas do pessoal aqui acabou. Você quer fazer mais alguma consideração, Luciana, antes de terminar? Quem tiver dúvida que a gente, porventura, eu delicadamente não tenha visto aqui também, porque eu também subi tudo aqui sobre esse assunto, eu não fiquei sem olhar, mas pode me mandar no meu privado, no meu inbox, que eu faço questão de respondo com todo prazer. E até assim, te dizer que para mim é sempre uma honra e sempre um prazer enorme falar sobre esse assunto, seja porque eu sou louca por ele, seja porque eu acho que a gente precisa disseminar, plantar essa semente mesmo, de discutir isso e de talvez encarar essas previsões legais com esse olhar mais voltado para a dignidade, mais voltado para a solidariedade, mas principalmente, Camila, mais voltado para a responsabilidade, né? Eu acho que a palavra de ordem é responsabilidade. Quando a gente enxerga que a gente vai estar responsabilizando as pessoas pelas suas relações, eu acho que isso se torna mais palatável, né? Eu acho que isso se torna mais viável. Sai daquela esfera do pré-conceito que a gente tem, do concubinato, né? E entra muito nessa esfera do ser responsável pelo que a gente faz. Exatamente. E a gente também parar de se meter tanto na vida alheia e deixar as coisas acontecerem. Exatamente, né? É o que eu falo, é a coisa da coletividade. A gente não tem que se meter com nada. As famílias têm que seguir, tem que ter proteção legal e a gente tem que abraçar mais as pessoas e não excluir, né? Verdade. É bem isso que você acabou de falar. A gente tem que acolher e não excluir. Luciana, não tenho o que falar sobre a sua participação aqui. Eu tô tão Camila, cheia, tão orgulhosa, eu fiquei muito feliz. Primeiro assim, olha, o que mais apareceu aqui, mais do que dúvida, é o quanto você é linda. Oh, meu Deus! Que eu acho você, assim, linda, 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 um charme mesmo. Sempre, toda vez que eu vejo alguma coisa de você, eu fico te namorando, porque realmente você é linda. Meu marido tá assistindo, não tô te paquerando. Mas porque fora que você assim, é uma pessoa muito simpática, acessível, de uma humildade. Então, assim, Camila, só tenho que te agradecer por estar aqui com a gente. Essa última rodada do Quebrando com Vida, esse mês a gente vai parar um pouquinho para se dedicar a outros projetos. Então, estamos fechando com chave de ouro, com pessoas muito queridas. Vamos ter a doutora Sueli de Pieri, a doutora Luciana Dadalto ainda com a gente, a doutora Cibele Zamboni, então tem bastante gente. Meu marido tá de olho, falando, tá com medo de eu te paquerar aqui. Brincadeira, viu, Luciana? Seu marido não pode ficar preocupado comigo, viu? Tá bom. Foi um prazer, viu, gente? Obrigada, Camila, por estarem aqui conosco. Eu agradeço sua gentileza, sua doçura, seu convite. Estou sempre à disposição para a gente bater um papo. Quando você vier a Pernambuco, por favor, me avise. Você vai ser super bem-vinda aqui, né, para a gente se conhecer. Tá? E queria deixar um beijo grande para todo mundo que ficou aqui com a gente, que nos assistiu, que nos escutou, e te parabenizar pelo projeto. Realmente muito bom. Assistir algumas das lives e adorei. Que bom, eu fico honrada. Saber que vocês estão prestando esse serviço tão importante, né, para as pessoas que estão por aqui, virtualmente. Exatamente. O bom da pandemia foi isso, a gente conseguiu achar um caminho de levar o conhecimento às pessoas. Eu falei isso para o meu marido ontem, eu falei, o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu conheci de gente
Na pandemia, eu não teria tido tempo se fosse no dia a dia normal. Porque eu não poderia ir para Pernambuco de um dia para o outro, né? A gente sentar na hora do jantar e bater um papo sobre família simultânea. Então, a pandemia foi muito... Eu falo que, assim, o lado bom, se a gente pode falar, é isso. E tirar, né, coisas boas, né? Exatamente. A ideia é levar o conhecimento, porque quanto mais conhecimento, né, é o ideal. Pois é, parabéns. Você é linda, obrigada por tudo. Estou muito honrada, viu? E a gente se fala para falar do sorteio. Tá bom, combinado. Um beijo. Beijão. Gente, Tchau, obrigada. tchau. Tudo Obrigada, de bom, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.